Meus irmãos, muito boa noite a todos. É com alegria que a gente aceita esse convite de fazer aí reflexões à luz da doutrina espírita. E eu tenho que agradecer ao Centro Espírita aí de Castelo, que nos fez esse convite, e também na pessoa aí do Cristiano, do Altair, que nos deram esse apoio, essa oportunidade de trabalho, entendendo que quando a gente fala, os ouvidos mais perto da nossa boca é o nosso, e então a gente com certeza aprende primeiro ou aprende mais, né? Reforçando esses valores. Então eu convido a vocês para que juntos possamos fazer algumas reflexões. E essas reflexões são importantes porque vão nos fazer crescer e vão nos fazer aí aprender um pouco sobre doutrina espírita. Queria então evocar uma história oriental, porque, segundo os orientais, uma história hindu, eles criam que havia um lugar denominado paraíso, onde haviam diversas árvores. E essas árvores, então, elas tinham a capacidade de gerar os desejos das criaturas que ali chegassem. Narra que certa vez um homem caminhou muito durante o dia, durante a noite, e cansado encontrou uma região com muitas árvores e ali se sentou. Sem saber, estava ele então diante das árvores dos desejos, que poderiam realizar qualquer desejo que os homens tivessem. Após ele se recompor da viagem, descansar, quando ele acordou, ele sentiu então fome e pensou: se tivesse aqui alguma comida. E de repente, diante dos seus olhos, surgiram flutuando diversos alimentos. Ele estava com tanta fome que nem pensou sobre como aquela comida havia parado ali. Então, o que acontece com esse sujeito? Ele se farta. Porém, ao terminar, ele recordou que estava com sede, muita sede. E de repente ele pensa: e se tivesse aqui então refrigerantes, sucos, vinhos? E aí começa a aparecer toda a bebida diante dele. E ele, ao beber, ele então fica imaginando: o que será que está acontecendo? Serão espíritos? E de repente os espíritos aparecem. Será que esses espíritos estão brincando comigo? E os espíritos começam a fazer caras de brincadeiras, né? A cara de riso. E ele pensou: será que esses espíritos são maus? E esses espíritos ganharam então uma forma tenebrosa. E ao ganhar essa forma tenebrosa, esses espíritos então o ameaçavam. E ele então pensava: será que eles vão me matar? Eles vão me matar. E os espíritos então o mataram. Parece trágica a nossa história, mas ela cabe muito bem para as nossas reflexões, tentando entender o poder do pensamento. Quando você pensa, esse pensamento se torna realidade. Então eu poderia indagar a você: qual tem sido aí o seu desejo, o seu maior desejo? Você tem sabido desejar? Como têm sido os seus pensamentos ao longo do dia? Será que você já aprendeu a pensar corretamente? E quando a gente, então, imagina sobre o que a gente está pensando, às vezes a gente fica temeroso. E você, então, poderia me indagar: o que essa história tem a ver com a doutrina espírita, com os ensinamentos espíritas? Mas antes de responder essa questão, nós podemos, então, nos indagar: que tipo de desejo nós estamos tendo? Sabemos desejar de verdade? E ao pensar sobre os nossos desejos, vamos identificar aqueles que pensam em ter muito dinheiro para ser feliz. Porque muitas pessoas acreditam realmente no poder do dinheiro para a felicidade. Então, qual tem sido os nossos desejos? Alguns realmente querem ter muito dinheiro para alcançar a felicidade que eles tanto almejam. Outros, então, ficam desejando ter vestes, vários sapatos, roupas de marca, porque dessa forma ele poderia se apresentar melhor e seria mais feliz. Outros, então, imaginam que para sua felicidade seria necessário viagens.
conhecer os lugares exóticos desse planeta, viajar pelos pontos turísticos. Outros imaginam ter coisas, ter uma casa melhor, um carro melhor, eletrodoméstico, tudo que você pensar de tecnologia, porque dessa forma ele então acredita que vai alcançar a felicidade. Outros estão mais focados em alcançar o sucesso na carreira. Outros estão focados em ter condições físicas, porque às vezes estão doentes e tal. Ah, se eu tivesse saúde. Outros queriam poder comer de tudo. E recorde uma brincadeira que um companheiro diz que Deus errou, né? Porque ele diz, tudo que é bom ou faz mal ou engorda. Ele falou, por que Deus então não colocou ali no brócolis um gostinho de sorvete? Isso ia facilitar demais a nossa vida. Então muitos desejam poder comer livremente. Outros então estão focados em questões emocionais, ter alguém para caminhar ao seu lado, constituir família, né? Outros formar um casal e desejam ser mães, ser pais. São os nossos desejos múltiplos diante da vida. E aí você poderia me perguntar, mas nossa, será que o Espiritismo condena a gente a desejar coisas materiais? E eu poderia afirmar que todas as doutrinas religiosas condenam uma única coisa, que seria o apego. Quando eu falo das doutrinas religiosas, são aquelas que buscam nos espiritualizar, nos buscam fazer realmente crescer espiritualmente. Então, podemos dizer, como diz o budismo, a raiz de todo mal está no apego. Como esse personagem aí da Era do Gelo conhece a nós, esse apego terrível que ele tinha a nós. Então, nós podemos nos perguntar, se o que nós desejamos nos faz ter apego, você consegue se imaginar sem isso que você tanto deseja? Perder aquele ser amado, seja um filho, seja um cônjuge, perder seu emprego, seu status, a sua casa? Talvez esse apego possa sim te fazer sofrer. Mas como nós sofremos? Através, então, dos nossos pensamentos. Temos na nossa cabeça aqui, vamos dizer, o reprodutor dos nossos pensamentos. Temos uma fábrica que produz pensamentos. Se é uma fábrica, ela tem um dono e tem um gerente. Mas quem seria o dono? Se não o espírito, a alma? Muitos falam a mente, mas eu entendo que a mente seja um atributo do espírito, a parte do espírito que pensa, se podemos dizer assim. E eu falo para as pessoas que o cérebro é burro. Por que o cérebro é burro? O cérebro é semelhante a um computador. Se não tiver uma pessoa que saiba operá-lo, de nada adianta. É preciso, então, aprender a pensar. Mas nessa fábrica que produz pensamentos, ela tem ali o dono, né? Mas ela também tem um gerente. E chamaremos, então, o gerente de vontade. Muitas vezes o dono quer alguma coisa, mas a vontade direciona a fábrica para outra. Mas como toda boa fábrica, nós temos então a matéria-prima, ou seja, ela entra, que seria, em termos de pensamento, as ideias, emoções, as vivências, as circunstâncias, as conversas, as leituras, tudo que puder servir de material para que a gente possa pensar sobre. E a saída, os produtos que são então os pensamentos. Quais serão os pensamentos que nós estamos produzindo? Serão bons? Serão maus? Quando você mede os seus pensamentos, você sabe dizer se a maioria são bons ou a maioria ainda está deixando a desejar? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão que nós temos em torno de 50 mil pensamentos por dia. 50 mil é muita coisa, né? E então, segundo eles, 40% desses 50 mil são pensamentos que jamais acontecerá. Eu digo que são aqueles pensamentos vinculados à ansiedade. E a ansiedade nada mais é o excesso de futuro no nosso presente. A gente está tão preocupado com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Mas aí você quer controlar, você quer gerir e sofre muitas vezes. E aquilo que você pensou, às vezes, nem acontece. Ou na maioria das vezes, nem acontece. Como ele diz, 40% aí jamais vai acontecer. Outros 30%, olha que já estamos 70% dos 50 mil, está em vínculo a lamentações do passado. Ah, se eu fizesse isso. Ah, se eu fizesse aquilo. São os pensamentos
que geram então a depressão. O que seria a depressão para a gente, se não o excesso de pensamento do passado no nosso presente? E aí ficamos a lamentar as coisas que não temos mais como mudar. Segundo a pesquisa, 12% está vinculado a questões de saúde, 10% em assuntos insignificantes, quem ganhou o Big Brother, o que a vizinha fez, o que o vizinho fez, o que o patrão falou. Então, coisas que não têm muito significado para o nosso crescimento espiritual. E apenas 8% de 50 mil são pensamentos que têm algum embasamento real. Vocês concordam que é muito pouco? A gente ainda não aprendeu a pensar. Mas nós, espíritas, compreendemos que a forma não é nada e o pensamento é tudo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando pensamos sobre isso, a gente fala o seguinte: como pode ser assim? Nós entendemos que o pensamento ele tem uma forma. O pensamento, segundo estudamos na doutrina, ele ganha uma forma de acordo com a forma que pensamos. Se o pensamento ganha uma forma do lado de lá, cada tipo de pensamento vai exercer sobre essa energia uma forma. O que quer dizer isso? Se você tem pensamentos de medo, você libera uma energia que os pensamentos criados, a forma pensamento, no além, vai ser aquela forma pensamento que lembra a do medo, que lembra algo escorregadio, algo pegajoso, né? Se você tem um pensamento de cobiça, é como se você tivesse garras, tentando tirar aquilo que é do seu interesse. Percebemos bem a nossa responsabilidade sobre aquilo que pensamos. Se você deseja alguém, é como se você agarrasse essa pessoa através dessas garras também. Se você tem inveja de alguém, é como se você lançasse um raio sobre essas pessoas. E se você odeia alguém, é como se você pegasse uma metralhadora e disparasse na direção daquela pessoa. O que nós estamos pensando, meus irmãos? Será que estamos pensando da melhor forma, de forma correta, verdadeiramente? Se não, nós devemos aprender a pensar. Isso é tão importante, por quê? Porque isso vai determinar o tipo de vida que nós teremos. Aprendemos então com o Emmanuel, e isso eu tenho que elogiar e agradecer o nosso irmão Gustavo Ramalho, que fez uma palestra e citou esse livro, e eu já tinha lido, mas eu não tinha lido com o encanto que ele me causou na segunda leitura. O livro Pensamento e Vida. Foi então pedido a Emmanuel que trouxesse páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. E tinha que ser algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que vão aí nos orientar a rota. E o Emmanuel disse que do lado de lá é como uma cartilha falada que serve para roteirizar aqueles companheiros que estão em trânsito para o berço, entre o berço e o túmulo, né? São utilizados nas escolas de regeneração. É uma manifestação da bondade de Deus e eles chamam no mundo espiritual de pensamento e vida. Emmanuel faz um tratado sobre o pensamento e sobre como ele interfere diretamente nas nossas vidas. Então, quando nós lembramos daquela história da árvore dos desejos, estamos compreendendo de verdade que quando nós desejamos, estamos criando no além uma forma de pensamento que pode nos aterrorizar ou nos trazer a paz. Diz lá Emmanuel, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha que coisa maravilhosa! Ele está falando que o nosso pensamento vai nos guiar em direção daquilo que a gente está procurando. Infelizmente, a maioria de nós, muitas vezes, não sabe como pensar e gera, então, grandes sofrimentos. Temos aqui umas representações figuradas. A mente se expandindo aí nessa bolinha, as radiações da mente e a vontade nos levando ora para um lado, ora para o outro. Vamos tentar entender isso. Bom, segundo Emmanuel, nesse livro, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, reproduzimos fora de nós tudo aquilo que vai dentro.
Nos seres primitivos, você vê que é mais restrito ali a mente se expandindo. Nas almas humanas, uma expansão um pouco maior que nos animais, nos seres primitivos. E já nos espíritos aperfeiçoados, uma expansão muito maior. Bom, mas como é que se apresenta a mente em cada um desses seres? Bom, os seres primitivos, a mente reproduz apenas o jogo dos instintos. É o instinto que mostra ali a força da mente agindo, cuidando da sobrevivência. Já nas almas humanas, Emmanuel usa um termo fantástico. Ele fala nas ilusões da inteligência. Ilusões da inteligência. Quantas vezes nós nos enganamos que sabemos? Tanto é que a gente vê uma imaturidade da nossa parte, querendo pregar a verdade para os outros, a nossa forma de ver a vida, achando que a gente carrega a verdade no bolso e devemos distribuir. São as ilusões da nossa inteligência. Agora, nos espíritos aperfeiçoados, é como um brilhante precioso retratando a glória divina. Quando pensamos nos seres iluminados que tiveram aqui na Terra, nós com certeza lembramos que realmente eles souberam brilhar e nos trazer muita alegria ao coração. Como espelho da vida, a nossa mente, nós temos então o coração como a face. Ou seja, aquilo que a gente apresenta, né? É o nosso coração, dizia aí o Evangelho, que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O cérebro serve como um centro de ondulações. E é isso tudo, essa onda, que gera a força do pensamento, que vai criar, transformar, destruir, refazer. Tudo para quê? Para purificar e sublimar. Essa é a proposta que Deus trouxe para todos nós, a cada criatura, programando-nos, de certa forma, para que então pudéssemos crescer. E aí eu me recordo daqueles indivíduos que falam assim, não, a carne é fraca. Bom, entendemos que a carne não manda nada, que quem manda é a mente, é o espírito, o ser pensante. A carne apenas reproduz. Dessa forma, continua Emmanuel nessa cartilha maravilhosa. Em todo o universo vibra a influência recíproca. O que significa isso para a gente? Significa que à medida em que emanamos pensamentos, esses pensamentos são captados por outras pessoas. Da mesma forma que nós captamos os pensamentos do outro. E aí Emmanuel diz o seguinte, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então vejamos bem, a partir do momento em que nós entramos nessas vibrações, nós estamos então gerando energia, uma energia que vai gerar realmente ações e somos todos interligados. E para mim, quando eu li essa passagem, me fez relembrar um texto de Teócrito, que está lá em Idílios. Foi escrito no 6º século antes de Cristo. E ele dizia o seguinte, olha que maravilha de pensamento. Vigie os seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Se fizermos um vínculo direto, os nossos pensamentos geraram o nosso destino. O que significa isso para nós? Que nós estamos construindo o nosso mundo. Sua vida está ruim? Eu posso te afirmar que você é o responsável. Você construiu essa trajetória. Você decidiu como iria enxergar a sua vida. Porque a partir do momento em que você determinou que certos pensamentos crescessem, ganhassem força em você, ele então gerou o seu destino. Isso é uma maravilha. E então Emmanuel continua dizendo que tudo se renova sob o princípio de interdependência e repercussão, o que de certa forma me trouxe uma certa preocupação. Vejamos bem, quando nós pensamos, estamos emitindo para outro. Então, se eu começo a pensar em suicídio, eu gero formas de pensamentos que alimentam o pensamento de suicídio que gera ainda sobre o nosso planeta. Pessoas que vibrem nessa faixa se alimentam desses pensamentos
e podem então cometer suicídio. Muitos companheiros espíritas têm o hábito de dizer que tem medo de ir para o umbral. Eu falei, gente, bom, primeiramente, todos nós já estamos no umbral, porque o umbral é a energia que envolve o nosso planeta Terra. O umbral é a energia formada pelos pensamentos de encarnados e desencarnados que envolve todo o planeta. Quando a gente fala das colônias, elas estão inseridas dentro do umbral. Então, quando nós pensamos sobre matar alguém, mesmo que eu não mate, eu estou alimentando os potenciais assassinos. Há uma passagem no livro Ação e Reação, em que André Luiz conta sobre um homem que tinha 3 filhos, um menino e 2 meninas. E ele, então, tinha uma amante e queria se separar da esposa. Mas, à época, havia alguma dificuldade. Então, ele começou a imaginar que ele poderia matar a esposa e simular um suicídio. Dessa forma, ele não ia perder as suas filhas, que ele amava, né? Que ele poderia ter um contato e poderia aí contrair um novo casamento. Ficou imaginando como faria e, segundo os espíritos, é como se tivesse uma tela em cima da cabeça dele, um filme, passando a cena do assassinato. Quando ele, então, chega à noite em casa e vai fechar a porta do quarto das filhas, os benfeitores espirituais chamam o espírito daquela criança, né, que era adulto fora do corpo, para que ela olhasse para o pai. E quando ela vê a cena do pai, havia ali sobre a sua cabeça aquela cena reproduzindo a morte, o assassinato da mãe da criança, da esposa dele. E vários espíritos estavam com ele, influenciando, intensificando o desejo para que ele matasse, então, a esposa. Quando a garota vê, gritou, papai, não mate, papai, não mate. E ele, então, se assusta, a esposa acorda e vê que ele está com a arma na mão e ela pensa que ele iria se suicidar. E ela, então, oferece a ele uma solução pacífica para que ele se separasse, para que ele seguisse a vida feliz. E assim se deu. Percebam o detalhe do filme passando em cima da nossa cabeça. Não é à toa que muitas vezes a gente se aproxima de uma pessoa e vai conversando. Aí a gente fala, nossa, fulano estava carregado, fulano estava pesado. E a gente sente a energia que com certeza nos envolve. Segundo Emmanuel, reflete-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Temos objetivos maiores, mas infelizmente muitos de nós ainda nos alimentamos do instinto. Emmanuel, então, faz uma consideração muito importante para a gente. Segundo ele, a mente ela é dividida, poderia ser dividida didaticamente, como num escritório com diversas repartições, tendo ali funções específicas. E essas funções de cada departamento vai indicar o crescimento do indivíduo. Vejamos bem que interessante. Segundo ele, nós temos aí o departamento do desejo, nós temos aí o departamento da inteligência, da imaginação e da memória. Segundo ele, a inteligência, ela amealha as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, todas as vezes que nós estamos ali estudando, pesquisando, estamos desenvolvendo o nosso potencial. Já a imaginação vai dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. A memória, então, arquiva as súmulas da experiência. Porém, um dos departamentos que nos chama a atenção seria o do desejo, que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Vejamos que todos os departamentos têm as suas funções específicas, mas Emmanuel diz que acima deles existe o gabinete da vontade, que governa todos os setores da ação mental. Vocês podem me perguntar, o que significa isso, Nelson? E aí eu poderia dizer para vocês que realmente é a vontade que vai determinar o sucesso ou o fracasso das nossas almas enquanto espíritos imortais. Se a gente reencarna com uma proposta, mais a vontade de fazer coisas mais fáceis, mais prazerosas, de não abdicar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, então a gente tende a sofrer. E aí todas as áreas, se mal direcionadas pelo gabinete da vontade, vão gerar sofrimento. Uma inteligência mal direcionada pode produzir muitas desgraças. Uma imaginação fértil pode produzir monstros em nossas vidas. E uma memória mal acondicionada, mal orientada, pode nos trazer também grandes sequelas em termos espirituais.
Então, entendamos que a vontade, ela é para nós um importante setor. E quando a gente pensa sobre ela, a gente diz que ela é o leme. Segundo os princípios espirituais, é a auréola luminosa da razão. Gerência esclarecida e vigilante. Concessão da divina providência. Ou seja, é através da nossa vontade que nós vamos mudar a nossa estrutura espiritual, a nossa vida. É através da vontade que nós vamos, então, nos direcionar para o bem, se assim o decidirmos. Segundo Emmanuel, a vontade com disciplina, ela pode impor o jugo, né, aos elementos que administra e manter coeso as correntes do bem. Então, vontade precisa de disciplina. Bom, o que é fundamental, o que é importante? Então, a minha vontade vai ser direcionada para alcançar aquilo que é melhor. E a gente entende que sintonia é lei interrogável. E se a gente tem a vontade em sintonia, ela vai ser suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. O espírito, então, para poder agir bem, vai precisar estar em harmonia. E é a vontade que determina se a gente vai ficar parado ou se a gente vai movimentar em busca daquilo que a gente quer. E aí eu te pergunto, se tudo aquilo que nós falamos, se você deseja um emprego melhor, um acesso aos patamares mais altos da sua profissão, se você deseja ter condições físicas melhores, se você deseja ter condições emocionais melhores e tal, você está fazendo um movimento para alcançar? Ou você está esperando a solução do céu? Por isso, nós dizemos que a vontade gera forças, porque o cérebro produz a energia mental e estabelece as causas que comandam os problemas do destino. Uma vontade com uma indisciplina, sintonia no mal, fazendo um movimento contrário ao bem, vai gerar forças que com certeza vai nos fazer sofrer. Por isso que é na vontade que nós temos o controle da sua direção. Então, quando nós pegamos o pensamento de Emmanuel, que embasa muito bem a nossa fala aqui sobre aquilo que temos pensado, poderíamos dizer, então, relembrando o pensamento de Jesus, ele nos afirma, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu o adultério com ela no coração. Olha que coisa interessante. Jesus sabia que o pensamento vai gerar algo em relação a alguém. E aí eu me recordo de uma fala do nosso irmão Raul Teixeira, voltada para os homens, que dizia o seguinte, que os homens muitas vezes olham para as mulheres, com aquele bico de lobo, né, com aquele desejo e tal. E ele fala, nós, principalmente os homens espíritas, deveríamos aprender a olhar as mulheres como irmãs e não como fêmeas. E isso mudaria toda a nossa energia mental. Jesus sabia e entendia a força do pensamento. Era ele que nos convidava a fazer essas reflexões. Ele entendia tanta força do pensamento que ele dizia o seguinte, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha e aquele que bate se abre. Se nós estamos em sintonia com o universo, tudo isso vai acontecer. Mas talvez você vai falar assim, mas eu pedi isso a Deus e Deus não me deu. Às vezes, o não de Deus é o sim para a nossa felicidade. Quantas pessoas estão querendo ganhar na loteria? Talvez fosse a perdição da sua alma. Quantas pessoas, às vezes, querem a eliminação de alguém para que ela tenha sucesso? Quantas vezes as facilidades que nós almejamos sejam o motivo do nosso fracasso? Então, é preciso buscar o pensamento de Jesus e nos sintonizar com ele. Por isso, ele diz, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é o mais importante para você? O que você tem buscado de verdade na sua vida? Quais são os seus desejos? Porque a árvore dos desejos estão produzindo tudo aquilo que você quer. Por isso, é importante aprender a pensar. E eu não digo da fala, porque muitas vezes o que acontece com a gente? A gente fala que quer uma coisa e, na verdade, a gente faz outra. Possivelmente você conhece pessoas que falam, eu tô louco para trabalhar. E você fala, tá procurando? Não. Eu estou doido para poder conseguir passar num concurso. Você está estudando? Não. Então a pessoa está doida na fala.
mas o movimento é totalmente contrário à própria felicidade. Então precisamos alinhar o nosso pensamento com aquilo realmente que nós queremos e elegemos como importante. E é interessante que tudo que seja material, possamos ser nós aqueles que utilizam, mas não aqueles que se aprisionam, porque é garantia de sofrimento às nossas vidas. Então, meus irmãos, dessa forma, podemos refletir como nós podemos alinhar o nosso pensamento com o Cristo. Porque a doutrina espírita nos diz, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Por isso que nós vamos em busca daquilo que queremos o tempo inteiro. E às vezes podemos passar por os outros uma imagem de santidade, mas quando nos desdobramos em sonho, e aí vamos em busca daquilo que elegemos como essencial, como tesouro, como importante. Então, Emmanuel nos faz um convite. Examine o teu desejo. Porque, segundo ele, cada pessoa é um instrumento vivo dessa ou daquela realização. Estamos realizando todos nós, de alguma forma. E aí ele evoca o pensamento de Jesus. Acharás o que buscas. E aí fala, podemos acrescentar, farás o que deseja. Assim sendo, Emmanuel diz, quantos de nós nos entregamos à maledicência? Veículo dos gênios infelizes que dedicam à injúria e à crueldade. Às vezes a gente se pega falando mal dos outros. No meio espírita é muito comum. Você fala, pô, não vamos falar mal. Não, a gente só está comentando. É comentário fraterno da vida alheia, né? Como se a gente tivesse uma responsabilidade sobre as escolhas dos outros. E quando nos entregamos à maledicência, gênios que nos envolve, essa multidão invisível, dita por Paulo, nos fomenta ao mal. E isso é sempre um prejuízo. Quantos de nós estamos ainda em busca dos prazeres, dos sentidos, e aí atraímos entidades vinculadas aos vícios? Quantos de nós acreditam ser superiores aos outros e realmente viram um canal de insensatez e loucura? Relembremos o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, feita com o pensamento de uma raça se sentir superior à outra. Mas também podemos trabalhar com a boa vontade. Quando indicarmos o nosso coração ao bem, teremos aqueles mensageiros do além voltados ao bem, ao serviço que a gente possa desempenhar na construção da felicidade comum. Por isso, se você só está na observação do seu próximo, cuidado, porque você também está sendo observado. É necessário essa busca pelo aperfeiçoamento, porque se nós queremos nos aperfeiçoar, vamos ganhar o concurso dos pioneiros da evolução, daquelas almas que seguiram antes de nós, que vão nos guiar às aspirações para as vitórias da alma. Por isso, Emmanuel recomenda, examina os teus desejos, vigia os próprios pensamentos. Onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Percebamos, irmãos, as nossas responsabilidades a respeito daquilo que estamos pensando. Nessa figura magistral, nós temos aí Jesus no centro das nossas atenções. O que será? Qual será ou qual seria o maior desejo de Jesus? De Albert Einstein, de Chico, de Gandhi, de Madre Teresa, de Luther King, de Pai Francisco. O que esses homens desejaram de verdade? Se fôssemos falar de cada um deles, com certeza faríamos aí um seminário. Por isso, o nosso objetivo é destacar apenas Francisco de Assis, nessa noite de hoje. O que ele mais desejava? O que desejava Francisco, essa alma iluminada, que é a personagem mais biografada da Idade Média? No momento de luta temporal entre o Império e a Igreja, havia um esfriamento dos valores morais deixados pelos Cristos, legada à humanidade. Porém, a Santa Idelgada, que era uma católica devota, tinha suas visões. A abadesa de Ruppertsberg tinha acesso a revelações divinas e era relutante em passar essas visões, porque ela via como um cometa de sangue, né? Os triunfos do cristianismo, e ela não queria passar aquelas visões para os principais que lhe buscavam.
E um dia, a voz que orientava o anjo do Senhor diz: ó humana fraqueza, cinza das cinzas, fragilidade de fragilidade. Fala e escreve o que vês e o que ouves. E ela então começou a relatar as suas percepções espirituais. Mas podemos então falar dessa alma porque ela prevê um momento de equilíbrio, um momento de luz para a humanidade. E poderíamos dizer que aquela época era a chegada do irmão Sol. Dante descreveu Francisco como um sol que Deus pôs em cima das montanhas da Úmbria para comunicar à terra luz e calor. Nascido por volta de 1181, 1182, recebeu de sua mãe o nome de Giovanni de Pietro de Bernardone. O seu pai, segundo alguns historiadores, teria então mudado seu nome para Francesco Bernardone. Francesco, ou Francisco para nós, teve a sua primeira escola na venda de seu pai atrás de um balcão. E o mestre era o pai que estava ali dando-lhe um curso, né? Ensinando as várias matérias, mas a principal era os negócios. Até que atingiu Francisco certa idade e é encaminhado para a escola episcopal. Lá ele tinha que aprender a ler e escrever, mas acima de tudo aprender a contar. O seu pai queria que ele tivesse ali um saber suficiente para poder trabalhar com ele. E logo retirou ele da escola e tornou ali um vendedor adjunto. Mas o que mais desejava o pai do menino Francisco? Ele via o seu filho, uma simpatia em pessoa, atraindo clientes. E naquela época as pessoas iam e se demoravam para fazer a compra dos tecidos. E ele, que transmitia essa simpatia às pessoas, atraía a todos. E o seu pai, é lógico, que desejava ficar mais rico do que era. Mas Francisco, mesmo vendo esse comportamento do pai, ele era pródigo para com o próximo. Certa vez, narra que Francisco estava tão atento em uma venda, numa tenda, numa feira, que um mendigo entrou e pediu a ele uma esmola. E então, ele estava tão mergulhado, absorto, atendendo a um determinado cliente que estava comprando muito, que quando ele orou, quando o cliente foi embora, ele viu que o mendigo tinha partido. E ele ficou desesperado. Abandonou a banca do seu pai, com os tecidos valiosos, com o dinheiro ali à mostra, e saiu correndo, louco, atrás do mendigo. E quis, então, até encontrar o mendigo que estava na saída, na porta de saída da cidade. Ele foi e entregou tudo o que tinha. Quando seu pai chegou na tenda e não estava lá, Francisco ficou desesperado. E, de repente, veio o garoto, o jovem, andando tranquilamente, e o seu pai ralha com ele. Mas esse garoto, o que mais desejava? Esse jovem, o que desejava? A princípio participou do exército de Assis contra os nobres que estavam em Perúcia. Teve êxito nas batalhas. Era o êxito nas batalhas o seu sonho no primeiro momento. Porém, ficou preso 1 ano, em 1202 a 1203. Mas mesmo preso, não perdeu a alegria. E na prisão ele falava sobre recuperar o tempo perdido. O que ele mais desejava era ser solto para curtir. Os biógrafos diziam que Francisco vivia tudo de corpo e alma, em tudo que ele fazia. Por isso ele começou a dar banquetes, a fazer festas e com isso atrair os amigos interesseiros, né? Então ele recebeu o título de rei das festas, porque ele fazia e fazia bem feito, servia o que havia de melhor. Até então, ele colocava na cabeça que ele queria ser cavaleiro. Mas ele não queria ser um cavaleiro comum, ele queria ser o maior, cheio de glórias, cheio de honra. E aí, imaginemos o seu pai. O que seu pai mais desejava? Bom, enquanto ele era o rei das festas, estava com a alta sociedade, a nata da época, e assim, de certa forma, ia ajudar nas suas vendas. Se Francisco se tornasse um cavaleiro, seria honra, glória para a família e, com certeza, ia facilitar o comércio. Mas será que era isso que Francisco queria? Quando Francisco, então, sonhou, imaginou em se tornar um cavaleiro, ele teve que começar como escudeiro. E quando se apresentou ao seu cavaleiro, ele se apresentou melhor vestido que o cavaleiro, com a sua melhor roupa, o seu cavalo maior. Porém, mal saiu dos limites da cidade,
ele começou a ter alguns problemas. Porque Francisco levava as regras muito a sério. E então o que ele fez? Sabia que a maior qualidade de um cavalheiro era a generosidade. E havia miséria por toda parte. Então, no primeiro dia de caminhada, ele se desfez de tudo o que tinha. A cada momento, ele entregava algo que tinha, que possuía, para os miseráveis do caminho. E ele, então, se pergunta, olhando para o céu, por onde começar minha obra de cavaleiro? Há tanto o que fazer. E aí a gente não sabe o quanto a lenda e o quanto a realidade. Pois, ao olhar para o céu, buscando inspiração, uma voz diz que ele deveria retornar à cidade e orar na capelinha de São Damião. Uma versão mais simples diz que depois que ele perdeu tudo, despojou tudo, voltou sem glória e foi motivo de chacota dos seus conterrâneos. Mas havia algo dentro dele. Havia ali a falta de algo que era essencial. Ele estava transformado. Seria o vazio existencial que muitos de nós somos cometidos, a angústia de viver. E aí alguns amigos falam, ei Francisco, sonhas com algum casamento? E ele dá a resposta, efetivamente, meus irmãos, mas a senhora dos meus pensamentos é mais nobre, mais rica, mais bela que todas as donzelas que conheceis. Eles não sabiam, mas ele já aninhava se casar com a dona, a senhora Miséria. Dizem que Francisco, certa vez, estava a cavalo e diante de si surgiu um leproso a poucos metros. E era a coisa que ele mais tinha horror. Ele teve ímpeto de voltar, mas resistiu. Desceu do cavalo, olhando para aquele leproso, com os narizes e os lábios todo putrefatos, estava ali exalando um terrível mau cheiro. Ele teve ânsia de vômito, que ele segurou e colocou a esmola na mão carcomida do mendicante. E reprimindo as náuseas, ele beija aqueles dedos repletos de úlcera. Francisco, então, estava num processo. Percebamos que ele não acordou do dia para a noite, da noite para o dia e descobriu, é isso que eu quero. Ele começou essa busca, essa viagem interna, que acredito que todos nós devemos fazer. Começou todo dia até a capelinha de São Damião e de joelho fazer as suas orações diante de um crucifixo bizantino. Naquele período em que ele fazia as orações diárias, esperando esse despertar, ele ouviu uma voz, a voz saindo da boca daquele Cristo ao qual ele orava. Vá, Francisco, e restaure a minha igreja, restaure a minha casa. A capelinha estava caindo de pedaço, ele pegou tudo que tinha então e vendeu. Foi lá, pegou os tecidos do seu pai e vendeu. Quanto ele tinha aquele montão de dinheiro, ele vai até o capelão que era responsável, entrega o dinheiro e diz que ele queria ficar a serviço da capela, implorando. O capelão aceitou, mas mandou avisar o seu pai. Quando o seu pai ficou sabendo, foi até ele fugiu. O pai tomou o dinheiro de volta e ele então ficou desaparecido por alguns dias. Quando voltou à cidade, faminto, magro, desfigurado, a sua mãe o reconheceu e quando gritou seu nome, o seu pai saiu desesperado e o pegou, lhe surrou e lhe prendeu. Durante alguns dias, a sua mãe, vendo o seu sofrimento, ela o libertou. Então, o pai, revoltado, leva Francisco ao tribunal episcopal, para que então Francisco pudesse gastar o seu dinheiro dele, o próprio, da forma que quisesse. Mas no dinheiro do pai, ele não poderia, deveria negar perante as autoridades o direito à herança. Diante do julgamento, Francisco fala a seu pai. Até agora te chamei de meu pai sobre a terra, Pietro Bernardoni. Mas a partir de hoje, só tem um pai que está no céu. Renuncio a tudo que vem de ti, da tua herança, tuas roupas, e nu entrego o que vestia àquele que foi seu pai. É um momento de entrega total, a proposta a qual ele abraçara. Se tornara então o pedreiro de Deus, reformando as pequenas igrejas. Ele refez a capelinha e quando faltava dinheiro, ele ia mendigar, pedindo. Foi ridicularizado pelos amigos, sempre louco,
que abraça a proposta da cruz. Mas ele se mostrava indiferente, porque ele sabia o que importava verdadeiramente. Com a sua humildade, alegria e bondade, começou a tocar o coração das pessoas que lhe ouviam. Com o tempo, as pessoas começaram a se sensibilizar. A sua linguagem era simples, popular, pitoresca, nascia da observação da natureza, da vida. E aonde ele chegava, não havia aqueles que não sentiam a paz, a alegria e o amor. Era a energia criada por ele que se expandia. Da mesma forma que sentimos a energia negativa de alguém, sentimos também a energia boa, a energia que ilumina feito um sol. Ele, então, passou a ensinar as pessoas a conviver como Cristo, a despojar dos bens materiais. Então, ele começa a conduzir as pessoas a voltar ao Espírito, para as coisas do Espírito. Sua fama aumentava. Em 1208, chega então o seu primeiro seguidor, Bernardo Quintavolo. Em pouco tempo, os seguidores se multiplicaram. Para vocês terem uma ideia, houve um período que se reuniram aos arredores de Assis 5.000 frades. Ele os entusiasmava, abençoava todos e depois os enviava a pregar por todas as nações. Francisco sabia viver com alegria em todos os momentos. Dizem que certa vez, passando por determinada região, havia uns ladrões que, quando ouviram o barulho de alguém, se aproximaram e perguntaram: quem vem lá? E ele, com alegria, diz: é o arauto do grande rei. Zombaram, bateram, zombaram falando: cadê o arauto do grande rei? E o jogaram num buraco. Quando ele saiu de lá, ele estava cantando ainda hosanas de alegria. Foi até um mosteiro pedir ajuda, onde deram um alimento, deram as vestes para ele e trataram com total indiferença. Até que o responsável pelo mosteiro soube que era Francisco de Assis, que já tinha conseguido determinada fama. Foi procurá-lo dias depois para se desculpar. Quando vinha a seus lábios o nome do Salvador Jesus, o seu espírito se comovia, como se estivesse ouvindo uma melodia interior, cujas notas tivesse querido recordar. Alguns pensadores e espíritos dizem que ele é João Batista reencarnado, João Evangelista reencarnado, me desculpe. Mas de qualquer forma, sendo ou não, ele conseguiu reviver o Evangelho, trazer Jesus novamente próximo das pessoas. E aí nós poderíamos dizer: qual era o desejo do missionário Francisco? O que ele mais queria naquele momento? Dizem que em 1208, ele estava ouvindo uma pregação de um padre na igreja de Nossa Senhora da Porciúncula e houve a citação daquele evangelho: ide a toda parte, anunciai que o reino de Deus está próximo. Não leveis nem ouro, nem prata em vossa cintura, nem sacola, nem 2 túnicas, nem sandália ou cajado. E quando ele ouviu essa passagem, e aí sim, ele teve o seu maior desejo. É isso que eu desejo para a minha vida. Abraçar totalmente a miséria, a pobreza, é fazer dela realmente a minha noiva. Ele então começou a estudar o Evangelho, com grandes dificuldades, pelos seus parcos estudos. Ele então entendeu, ao estudar os Evangelhos, que Deus queria, ou Jesus queria, que ele restaurasse a sua casa. Ele queria pôr ordem na sua igreja, vendo que a igreja havia se comprometido em guerras, as chamadas guerras santas, as cruzadas. Ele precisava trazer de volta o pensamento de Cristo para a igreja e cria então a ordem dos irmãos mendigos. Numa choupana abandonada nas montanhas, ele dizia que aquela ordem não teria nenhuma propriedade, não teria igreja, não teria imóvel, dormiam no chão. As suas comidas eram colocadas em cinzas, para melhorar o gosto. Mas com todas as dificuldades, aquela vida primitiva ainda trazia aqueles homens a alegria. O poverello de Assis, o pobrezinho de Assis, como era conhecido. Em 1220, nós tivemos uma das grandes cruzadas. E aí, já a ordem dos franciscanos estavam participando nas suas pregações pelas nações. E 5 franciscanos são mortos pelos muçulmanos
porque eles não aceitaram o islamismo. Francisco então vai ao Oriente, percorre desarmado o campo de batalha, é feito prisioneiro, e ele então pede para falar com o sultão. Queria mostrar a superioridade da fé cristã, e ele propõe então caminhar sobre o fogo. O sultão fica impressionado e dá a ele a liberdade. Segundo Divaldo, em uma das suas palestras, que o sultão teria dito: se houvessem 2 Francisco, um lá e um cá, não teríamos guerra, porque esse homem sabia marcar todos aqueles que entravam em contato com ele. Ele, então, começou a enviar os seus companheiros 2 a 2, e dizendo a esses indivíduos que era necessário, então, ir pregar a palavra do Cristo. E aí, certa vez, ele chegou: irmãos, levai a mensagem do Cristo pelo mundo. E se for preciso, use palavras. Essa passagem é tão forte porque acima de qualquer palavra estão os nossos exemplos. Por isso, num dos textos chamado Imitação do Cristo, ele dizia o seguinte: não há quem faça o bem, não há sequer um só, citando em Romanos, uma das epístolas de Paulo, porque tudo o que é bom vem do Senhor. E aí eu me recordo daquelas pessoas que às vezes ficam revoltadas porque alguém copiou a sua ideia. E eu entendo que toda ideia boa, conforme ensina também André Luiz, vem do Senhor. Poderíamos dizer que há no mundo espiritual uma nuvem do pensamento divino, assim como nós temos hoje, na modernidade, a nuvem, né? A internet nos possibilita acessar as nuvens. Nós precisamos ampliar as nossas antenas mentais para acessar a nuvem do pensamento divino. E ele então exorta, dizendo que aquelas pessoas que têm inveja estão tendo, se você tem inveja do seu irmão, na verdade você tem inveja do Altíssimo, porque todo bem só provém do Senhor. Era esse Francisco que nos convidava a viver com simplicidade, que amava os animais e falava com os animais. Diz que certa vez foi pregar em um determinado castelo. Era um entardecer e as andorinhas ali faziam muito barulho. Ele então, querendo falar, não conseguia pelo barulho das andorinhas. Ele então se vira para elas e diz: irmãs andorinhas, parece-me que já é tempo de deixar-lhes a minha palavra. Ouvi agora e calar enquanto prego. E parece que as andorinhas o ouviram e fizeram silêncio até ele terminar a sua pregação. É esse Francisco que, caminhando com os seus companheiros, encontra um lugar muito difícil de passagem, uma jornada dura, árida. Ele então consegue visualizar muitas árvores e muitos pássaros. E ele diz ao companheiro: me aguarde aqui na estrada que eu vou pregar aos nossos irmãos pássaros. E enquanto ele falava do Senhor da vida e da sua alegria, ele então sentiu os pássaros pousar nos seus ombros. Acariciava a cabeça dos pobres pássaros e todos ali, genuflexos, parecendo ouvir-lhe com a acústica do princípio espiritual. É esse homem maravilhoso que dizia o seguinte: o que adianta a gente receber honra por contar e pregar o que os outros fizeram? Isso é vergonha para o céu. Nós precisamos viver. É preciso crescer em favor do próprio Cristo. É preciso viver o que o Cristo nos ensinou. Por isso, certa vez, diz que eles propuseram fazer um retiro espiritual, aonde nesse retiro eles então ficaram em jejum por vários dias. O seu retiro era composto de orações, jejum e servir ao próximo, aos necessitados. E durante alguns dias, alguns companheiros estavam levando bem. Os outros, com o passar do tempo, começaram a se enfraquecer sem o alimento. E numa noite, um frade começou a chorar. Chorou tanto que acordou todo mundo. E Francisco foi lá lhe atender. E quando começou a conversar com o frade, ele dizia: irmão, estou com muita vergonha porque eu estou doido para comer um franguinho. Eu penso no franguinho, eu imagino o franguinho e vejo o senhor, mais ninguém, só eu. Francisco então disse: se vista, meu irmão.
E eles então desceram para a cozinha e dizem que Francisco preparou o franguinho. E aquele tempero e aquele cheiro foi tomando conta de toda a casa. Porém, depois que estava pronto, Francisco não apenas deu ao seu companheiro, mas também comeu com ele. Porque os nossos ideais não podem ser maiores que o nosso afeto. Não é à toa que o Cristo também pregava nos sábados, contrariando a regra. Ele abandona o jejum, Francisco, para poder resgatar o irmão que sofria. Era um sofrimento para o irmão. Ao final da vida, Pai Francisco, então, estava ali quase cego. Ele teve um problema grave nos olhos. Em alguns períodos, a cegueira lhe tomava. E ele estava cuidando da hortinha, quando um companheiro chegou para ele e perguntou: Pai Francisco, se o senhor fosse morrer agora, o que o senhor mais gostaria de fazer? E ele então lhe disse: Ah, meu filho, se eu fosse morrer agora, gostaria de continuar cuidando da minha hortinha. É assim, meus irmãos. Aqueles que têm compromisso com a verdade, com o bem, sabem fazer e cumprir a sua missão. E quando a morte chega, não se arrependerão do que estão fazendo. Ele se tornou estigmata. E segundo narra alguns biógrafos, Pai Francisco, no alto de um rochedo, vê um serafim descer do céu, trazendo uma cruz. E foi nesse momento que ele ganha, então, as marcas da crucificação. Era para todos um santo vivo. E chegando o momento da sua morte, ele que cantava hosanas, ele que exortava os companheiros, que escrevia, que editava carta, que louvava, que exortava a vida, pediu para voltar para Assis. E uma multidão foi se encontrar com ele, a caça de relíquias, um pedaço da roupa, um fio de cabelo. Mas, em outubro de 1226, Pai Francisco se prepara para partir. Diz ao seu corpo: meu pobre irmão, me desculpa pelo que te fiz padecer. E na hora da morte, canta hosanas dizendo: Senhor, liberta minha alma da prisão, para que eu possa bendizer o vosso nome. E aí, partindo para o nosso encerramento, meus irmãos, que a gente então vai refletindo sobre o que esse homem fez e nos serviu de exemplo. Quando ele então traz o cântico do irmão Sol, esse texto belíssimo que diz: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia, e ele é belo e radiante. Com grande esplendor de ti, Altíssimo é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dá o sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil, humilde e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, e jucundo, e vigoroso, e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. É assim que aprendemos com Francisco, que realmente nos ensina muito, nos mostrando como podemos vencer, amar, servindo ao Cristo. O que mais nós desejamos, meus irmãos? Nesse momento, talvez, de transição do planeta Terra, em que muitos estão assolados pelo Covid-19, pelas questões econômicas que ele envolve, perderam a fé.
Mas o que mais nós desejamos? O que mais nos vincula ao pensamento do Cristo? Podemos então imaginar que criamos o mundo que queremos, que desejamos, que pensamos. Mas o mais importante é identificar o nosso roteiro. Saber a diferença do desejo, da materialidade e das necessidades da alma. Aquilo que não nos trará arrependimento. Por isso, quando citamos Francisco, talvez nos pareça uma figura distante, mas houve um momento que, como nós, ele teve conflito e ele fez um mergulho interno. Talvez o momento em que vivemos nos convida a isso, a fazer uma imersão em nós. Identificar o que há de mais importante para as nossas almas, para que assim, que alinharmos o nosso pensamento com o divino, possamos viver sem nos apegar, sem sofrer. Aprendemos com Francisco de Assis, diante das dificuldades, das lutas, considera como uma graça tudo quanto dificultar o teu amor a Deus, nosso Senhor, bem como as pessoas que te causam aborrecimentos, sejam irmãos ou gente de fora, mesmo que te chegue a te fazer violência, essa seja a tua vontade e nada mais. Se entendermos a vida dentro desse prisma, dentro dessa lógica, dentro dessa visão que os espíritos superiores trazem para nós, vamos nos libertar e deixar de sofrer. Por isso, meus irmãos, é preciso evocar o Cristo, pedindo que ele nos envolva com seu pensamento amoroso e bom. É preciso reconhecer que não são eles, os espíritos superiores, que devem abaixar até nós, mas sim que nós devemos subir em pensamentos, utilizando a nossa vontade como leme a nos conduzir para a felicidade que a gente tanto espera. Há dificuldade em toda parte, mas Deus não é nenhum carrasco. Deus não é um pai sádico que se diverte com o nosso sofrimento. É aquele que nos educa e nos traz as lições necessárias às nossas vidas. Seja um parente difícil ou doente, seja dificuldade financeira ou uma doença no próprio corpo, seja dificuldades emocionais. Tudo que acontece na nossa vida, via de regra, é o resultado das nossas escolhas. Mas sempre também é a oportunidade de crescer para o bem, para a felicidade e para o amor. Nessa noite, em que refletimos sobre o poder do pensamento, podemos nos indagar como mudar o roteiro das nossas vidas. É preciso, então, mudar aqui a fábrica, mudar os elementos que adentram a nossa mente para cuidar do produto que sai. Uma boa leitura, uma boa conversa. Por isso, a felicidade segundo os espíritos. A felicidade está na posse do necessário, da consciência tranquila e da fé no futuro. Alimentemos pensamentos bons e a vida nos responderá com alegria. Por isso evocamos Francisco, o pobrezinho de Assis, que a sua alma iluminada, que nos relembrou o amor do Cristo, visite a cada lar, a cada indivíduo que está nesse planeta, encarnado ou desencarnado, e toque nas nossas fibras mais íntimas, nos permitindo erguer o olhar e ver no horizonte o amor que nos aguarda no reino prometido por Jesus. Que Francisco abraça cada um de nós, nos trazendo a alegria de viver e o pensamento puro, sadio e feliz. Muita paz, muita luz. Eu só tenho a agradecer aos companheiros que nos acompanharam pela internet e também aos companheiros de Castelo que nos fizeram esse convite e pudemos aí fazer essas reflexões. Muito obrigado. Fiquem com Deus.